Continuando aqui com o projeto, já está quase na hora da gente instalar o MongoDB, e aí vai ter um require para o MongoDB, vai ter algumas configurações específicas para o MongoDB, e a gente vai colocar todas as rotas aqui, por exemplo, o barra portfólio vai listar todos os portfólios que eu tiver lá no Mongo, então eu vou ter que fazer uma lógica para buscar, em vez de buscar essas informações aqui hardcoded, eu vou buscar no Mongo e devolvo. O barra portfólio, barra sei lá, o código dele vai trazer um portfólio específico, vai ter o barra delete para apagar um item, o barra update, etc, etc. Então, eu vou começar a aumentar bastante aqui esse arquivo. Além disso, quando eu começar a trabalhar com o blog, vai ter mais 5 ou 6 rotas específicas só para o blog, e isso começa a ficar um negócio complicado. Primeiro, que o arquivo vai ficar muito grande, e depois é que vai ficar difícil de eu ter mais de um desenvolvedor trabalhando no mesmo projeto. Porque imagina, eu estou trabalhando no portfólio, tem mais alguém trabalhando no blog, a gente vai estar mexendo no mesmo arquivo. O risco de dar conflito é muito grande, e com isso tem problemas. A gente não consegue trabalhar, não consegue escalar, fica muito complicado. Então, prevendo esse problema desde já, eu já vou começar a separar o que é rota de front-end, o que é rota de back-end, e o back-end eu vou separar também por assunto. Assim eu posso ter mais de um programador trabalhando ao mesmo tempo, cada um em um assunto, reduz demais o risco de conflito e aumenta a facilidade de manutenção do código também, porque o código vai ficar bem menor e bem mais organizado. Então, para começar, eu vou apagar esse teste aqui que não existe. O que eu vou fazer? Eu vou separar então o que é rota de front-end do que é rota de back-end. Porque imagina a experiência, o usuário vai lá e acessa o meu site, reginaldosantos.com.br. Então ele cai no barra, o que eu quero que apareça aqui? Que apareça uma tela bonita falando, ó, eu sou o Reginaldo, esse aqui é o meu portfólio, seja bem-vindo, olha que legal as coisas que eu já fiz. E quando a pessoa clica em portfólio para ver o meu portfólio, eu quero que apareça portfólio. Ao invés de aparecer isso daqui, eu quero que apareça o banner aqui em cima, um título, olha, esse aqui é o meu portfólio, e cards, né, para representar cada um dos projetos que eu já fiz. E não essa informação aqui. Isso aqui quem vai chamar vai ser o React. Então, eu coloquei barra portfólio, eu quero que ele carregue aquela tela bonita e o React venha no meu back-end para pegar essas informações do banco de dados para montar na tela, tá bom? Então, pensando nisso, eu quero fazer uma separação agora. Eu quero que tudo que seja rota de back-end, que ele chame... Deixa eu colocar aqui um comentário que ele chame, por exemplo, no barra API. Porque o usuário, por padrão, ele não vai acessar barra API barra alguma coisa no meu site. Eu não vou ter nenhum link no site que aponta para barra API barra alguma coisa. E ainda além disso, mais para frente a gente vai colocar uma segurança de que o barra API só seja chamado pelo nosso aplicativo e não pelo browser diretamente, tá? Pensando nisso, eu vou deixar então esse barra aqui, que a gente vai lidar com ele mais para frente, quando a gente começar a trabalhar no front-end, aí sim eu substituo isso daqui. Por enquanto eu vou deixar só essa mensagem de success true, só para a gente saber que o servidor está rodando quando a gente começar a fazer o deploy dele. Mas tudo que for de back-end eu vou começar a separar em uma rota específica. Então para isso, olha que legal. Eu vou criar um arquivo, perdão, vou criar uma pasta aqui chamada back-end. Então aqui eu vou colocar as rotas de back-end, configuração, serviço de back-end, tudo aqui dentro. E eu vou começar então colocando rotas. Routes. Legal? E dentro de routes eu vou criar um arquivo index.js. Ok? E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa rota aqui, por exemplo, barra portfólio, eu já vou recortar ela daqui e vou jogar lá no index. Daqui a pouco eu faço o que eu preciso aqui dentro, os imports e tal. Mas o que eu vou fazer aqui é, então, eu vou usar o que o Express tem chamado middleware. Middleware significa que ele captura uma requisição e o middleware é executado antes de executar a própria requisição. Então, eu vou colocar aqui, ó, app.use, é um middleware, e eu vou dizer para ele que é para ele usar barra API, ou seja, sempre que uma requisição cair no barra API, eu vou chamar um arquivo, por exemplo, chamado de API. Então, deixa eu importar esse API aqui, ó, const API
é igual a require. E eu vou requerer aquele arquivo de rota aqui. Opa, não sei o que aconteceu aqui. Tá, require, e aí, como é um arquivo meu que eu criei, eu vou importar esse arquivo index, eu coloco ponto barra, aí é só seguir a rota aqui, ó, backend barra routes, tá bom? Eu poderia colocar ainda barra index.js, porém, todo arquivo JS que a gente importar aqui, eu não preciso dizer que ele é JS, e sempre que eu estiver chamando um index dentro de uma pasta, eu também não preciso chamar o index. Toda vez que eu chamo uma pasta, então backends, routes, são pastas, e eu não digo mais nada, ele sempre vai, por padrão, abrir o arquivo index.js daquela pasta, tá bom? Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Outra coisa, o arquivo não precisaria obrigatoriamente chamar API. Eu chamei de API porque eu quis. Eu poderia chamar de rotas, por exemplo, tá? Mais para frente a gente vai fazer essa alteração, você vai ver que ele continua funcionando do mesmo jeito. Então, o que eu estou fazendo aqui? Sempre que a requisição for no barra API, não faça nada ainda. Abra o arquivo API, tá? Então, esse API é esse backend routes. E agora eu vou colocar alguma configuração aqui para ele conseguir responder, tá? Uh, o Express ele tem um controlador de rotas que chama Router, o Express Router. Então eu vou importar ele aqui, ó. Const, vou chamar de Router, é igual a require Express. Só que dentro do Express eu vou querer só esse cara aqui, o Router. Lembra sempre de abrir e fechar parênteses aqui, tá bom? Senão ele não vai funcionar. E agora eu substituo o app por Router. E como tem alguém importando esse arquivo, eu preciso exportar ele. Então eu venho aqui, ó, module.exports é igual a router. Legal. Então estou exportando agora o meu router. E o meu router ele está lidando aqui com o barra portfólio. Então, só para refazer aqui, o que vai acontecer? Sempre que eu chamar barra API, ele vem para cá, barra portfólio, ele executa esse cara aqui dentro, tá bom? Vamos ver se está funcionando? Então, eu vou chamar só o barra portfólio, ele não existe mais. Se eu chamar só o barra API, também não existe. Barra API barra portfólio, aí sim ele responde com aquelas informações que eu já tinha antes. Bem bacana, né? Vamos melhorar um pouquinho mais esse arquivo aqui. Eu vou colocar agora um router. Opa, digitei errado. Router.get. O que acontece se eu fizer agora uma requisição no barra aqui dentro? Se eu receber uma requisição no barra, vamos lá. Rec,res, request response. E eu vou responder aqui para ele, por exemplo, com res.json, um objeto. Eu vou colocar nele success false e uma mensagem de erro. Message, please do not call API is for all server. Por exemplo, tá bom? Então, falando, olha, não adianta, não vem aqui chamar o meu barra API porque não vai ter nada aqui. Quem tem que chamar é o servidor. Por exemplo, só uma mensagem de teste. Então, o que acontece agora, se eu chamar o barra portfólio, continua funcionando. Se eu chamar agora só barra API, ele vai dar aquela mensagem para a gente. Então, uma coisa bem legal que acontece é, sempre que o server identificar uma requisição no barra API, ele vai chamar esse arquivo aqui. Então, barra API barra nada, ele responde com isso. Barra API barra portfólio, ele vai responder com isso daqui. Legal? Então, respira um momento. Eu vou querer melhorar um pouquinho mais ainda esse arquivo, porque eu sei que a gente vai trabalhar com portfólio, um monte de coisa de portfólio, adicionar, como eu falei, editar, apagar, listar todos, listar só um. Assim como a gente vai fazer a mesma coisa com blog. Blog vai poder apagar um post do blog, criar um post, editar um post, listar todos os posts, listar um post só em particular. Então, eu já quero avançar um nível aqui nesse mundo aqui de separação de arquivos. Eu vou criar um outro arquivo, então, chamado portfólio.js. E esse portfólio, ele vai cuidar, então, de todas as requisições que forem do portfólio. Então, eu já vou recortar portfólio daqui e vou colar aqui.
Então, salvei. E lá no portfólio eu preciso fazer na mão. Eu preciso também importar o roteador, tá? Então, const router é igual a require, abre parênteses, express.router, abre e fecha parênteses, não esquece disso. E como tem alguém importando esse arquivo, eu vou precisar de fazer um model.exports igual a router. Então, estou exportando o router daqui também. Eu vou deixar aqui, tem um erro, eu vou deixar de propósito. E aqui eu vou ter então o router.use, ele também pode ter um middleware aqui. Então, sempre que cair no barra portfólio, eu quero que ele use então um arquivo chamado portfólio, que eu vou importar aqui agora. Então, const portfólio é igual a require, aí é um arquivo meu, então ponto barra, tá aqui, ó, portfólio, ok? Então, o que eu estou fazendo aqui é, vamos revisar, chegou no server, barra API, ele vai chamar esse arquivo API, veio para cá. E se for barra, então só barra API ele responde aqui, se for barra API barra portfólio, ele redireciona então para esse arquivo portfólio, e aí, aqui que está o erro, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, ele retorna então com esse conteúdo. Com isso, agora, tudo que for de portfólio, adicionar portfólio, editar, apagar, etc., vai ficar no arquivo portfólio. Tudo que for, por exemplo, do blog, vai ter um arquivo blog que vai cuidar somente das rotas de blog. Tudo que for de qualquer outra coisa do nosso back-end que tenha que retornar alguma informação, eu vou colocar um arquivo específico para ele aqui. Com isso, eu só vou precisar vir no index, fazer o import desse arquivo e colocar ele no middleware. E aí, qualquer requisição, chamada banco de dados, etc., que eu quiser fazer, eu vou usar o arquivo específico. Por que eu quero fazer isso? Porque algumas coisas eu vou usar o MongoDB, mas, por exemplo, no meu site, no Fale Comigo, sabe aquele Fale Conosco, onde tem um formulário que você preenche e manda uma mensagem para o dono do site, eu vou querer que ele acesse uma planilha. Eu quero que ele grave as mensagens do Fale Conosco em uma planilha. Então, eu vou querer ter um arquivo aqui que não vai usar o MongoDB, ele vai usar uma planilha, por exemplo, do Google para armazenar as mensagens que estão sendo mandadas para mim. Legal? E eu falei que tem um erro, deixa eu mostrar aqui o que acontece. Então, se eu acessar de novo o barra API, ele vai retornar aquela mensagem, mas agora se eu colocar barra API barra portfólio, vai dar um erro. Não existe barra API barra portfólio. Por quê? Isso é uma coisa bastante comum de acontecer, tá? Então, lembra, quando eu acessei barra API, ele vem para cá, eu já não preciso reproduzir o barra API de novo, tá? Então, barra API barra é aqui. Agora, barra API barra portfólio, ele cai aqui, então eu não preciso mais dizer barra portfólio, tá? Então, o barra seria, por exemplo, o listar todos. Agora sim, eu posso vir aqui e dar um refresh e as informações, então, aparecem todas aqui para mim. Tudo bem, pessoal? Se vocês tiverem dúvidas, coloquem no fórum, entre no meu site, coloca no blog, abre um post, manda para mim uma mensagem, de qualquer forma. Eu quero explicar, eu quero que vocês entendam esse conceito de por que a gente separou já em vários arquivos. Olha o server, tem menos de 20 linhas. Olha o index, tem menos de 20 linhas. Olha o portfólio, eles têm menos de 30, porque ele está fazendo mais coisas aqui. Quando a gente colocar o MongoDB, eu vou separar em outros arquivos também, vou criar um arquivo de serviço para lidar com requisições para o banco, etc., para deixar os arquivos realmente bem pequenos e de fácil manutenção. E é fácil você ler o arquivo e entender o que está acontecendo, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que não tenham achado muito complicado. A gente ainda vai colocar muito mais informações aqui no back-end antes de chegar no front. Vejo vocês na próxima aula. Até daqui a pouquinho.